No desenrolar da história a partir de uma perspectiva cristã, é importante lembrar que há um cronograma programado de eventos. Ao longo desta linha do tempo, uma e outra vez, um homem aparece como um homem envolto em mistério. Um homem envolto em trevas. O homem do pecado. A primeira besta. O homem da ilegalidade. Enquanto vivemos nossas vidas todos os dias, e o fim dos dias torna-se cada vez mais evidente, não somos apenas espectadores passivos, mas ativos participantes de uma narrativa de épicas proporções. Estamos vivendo nos últimos dias, conforme alertado pela Bíblia. Ela fala da noção de que o mundo está em uma encruzilhada, não é clichê. É uma difícil realidade para quem vê o mundo através das lentes da Bíblia. O relógio da história não está apenas passando, está pulsando com o batimento cardíaco de profético cumprimento. Cada tique, cada conversa, é um passo mais perto da chegada de um enredo roteirizado pelo divino. Não estamos falando esta noite de um conto de fadas ou invenção. Estamos falando sobre o tic-tac do relógio e o giro do calendário. A passagem dos anos que está inexoravelmente, incessantemente movendo-se para a chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o ímpio, filho da perdição, o anticristo. No meio desta grande narrativa, nos encontramos lutando com um tema de gravidade perturbador. O que o anticristo fará em 2024 é chocante. O próprio título pode abalar os sentidos, mas é um chamado do Clarim para introspecção e vigilância. Em primeiro lugar, alertar para a presença muito real do espírito anticristo em nosso mundo. Em segundo lugar, esclarecer como esse espírito está preparando o cenário para potencialmente acontecimentos surpreendentes em 2024. Acontecimentos surpreendentes no futuro. Estamos em um ponto crucial na história onde a escuridão e o engano estão escalando. O apóstolo João, em suas epístolas, fornece uma base bíblica para nossa discussão. Ele afirma em 1 João 4:3: todo espírito que não reconhece Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Este versículo sublinha uma verdade crítica. O espírito do anticristo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade atual. Ele influencia ativamente a mídia de nossas sociedades e até mesmo as comunidades locais. É importante reconhecer que o surgimento do anticristo como homem será precedido pelo seu espírito, influência generalizada em nosso mundo. Em 1 João 2,18, João avisa que esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos vieram. Esta urgência nos obriga a reconhecer nosso lugar nestes tempos proféticos. Entender o anticristo como espírito permite-nos identificar suas manifestações. Em vez de focar exclusivamente no indivíduo, observar o aumento da ilegalidade, decadência moral e engano, nos ajuda a discernir os sinais de nossa época. Isso enfatiza a necessidade de vigilância e discernimento espiritual nestes tempos críticos. O que o espírito anticristo fará em 2024 é uma continuação do que vem fazendo desde o início da última hora. O primeiro tópico que iremos olhar hoje não é exatamente algo que o anticristo fará. É mais algo que nós, como crentes, deveríamos observar. Por um lado, o papel da agitação política na profecia, o cenário global atual marcado por tensões políticas significativas, e a agitação não é apenas uma coincidência, mas uma peça crucial na profecia. Esse clima de instabilidade e desordem prepara o terreno para o surgimento do anticristo. Antes da chegada do anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje, dividido. O mundo em seu estado atual está clamando por paz. Um anseio profundo e retumbante que ecoa em todas as nações devastadas por conflitos e divisão. Este grito universal é pela paz. As condições que estamos testemunhando são precisamente a condição que poderia pavimentar o caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de falsa paz na Bíblia, em Daniel 8:25. Ele fará com que a paz prospere em sua mão e se engrandecerá em seu coração. Pela paz, destruirá muitos. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem mão. Esta passagem retrata vividamente a natureza enganosa do anticristo, usando a paz como disfarce para suas verdadeiras intenções. Outro versículo que apoia a afirmação de que o anticristo aparece como um portador de paz é encontrado em 1 Tessalonicenses
5:3. Pois que quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, Paulo investiga o conceito do dia do Senhor, um termo que biblicamente significa o momento em que Deus executará julgamento sobre um mundo incrédulo. Este evento crucial segue o arrebatamento, um momento descrito em 1 Tessalonicenses 4:15 e 17, onde todos os cristãos são acolhidos corporalmente por Cristo, deixando a terra para trás. O início do dia do Senhor será inesperado para aqueles que não acreditam, percebendo o mundo como estando em estado de paz e segurança. Mas esta tranquilidade será abruptamente quebrada, semelhante às dores do parto repentinamente agarrando uma mulher grávida durante os primeiros estágios da tribulação, um período de provações e tribulações após o arrebatamento. Os incrédulos serão pegos por uma sensação enganosa de paz e segurança. No entanto, este período de calma será passageiro e enganoso. Em Daniel 9:27, a Escritura fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e depois quebrado no meio do período da tribulação. Isso se alinha com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. No entanto, este período de tranquilidade será perturbado à medida que os eventos da tribulação se desenrolam, revelando a temporária e enganosa natureza desta paz. A ascensão do Anticristo ao poder será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da agitação global. Ele oferecerá soluções para os problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. O que o Anticristo fará em 2024 é uma continuação do que vem fazendo desde o início da última hora. O segundo elemento que você precisa observar são os olhos da besta. Quando eu menciono os olhos da besta, estou me referindo à vigilância global e controle do Anticristo. O rápido avanço da tecnologia, especialmente em campos como inteligência artificial, reconhecimento facial e sistemas globais de rastreamento, está remodelando o mundo de maneiras profundas. Embora essas tecnologias ofereçam maior segurança e eficiência, também apresentam potencial como ferramentas de controle e vigilância que poderiam ser utilizadas na busca do domínio do Anticristo. Nunca na história humana foi tão fácil introduzir e implementar a marca da besta. A inteligência artificial transformou-se de uma perseguição científica de nicho em uma pedra angular dos sistemas de IA da sociedade moderna. Ela pode processar e analisar dados em uma escala sem precedentes, tornando-as inestimáveis para previsões econômicas e cuidados de saúde, entre outros. No entanto, o mesmo poder que permite a IA detectar doenças ou otimizar o tráfego pode ser usado para monitorar o comportamento individual e prever escolhas pessoais. No contexto do governo do Anticristo, a IA poderia servir como um olho onisciente, observando e interpretando as ações de bilhões. A tecnologia de reconhecimento facial exemplifica a espada de dois gumes do progresso tecnológico. Por um lado, oferece maior segurança e conveniência, permitindo uma verificação contínua de identidade sem tokens físicos ou senhas. Por outro lado, quando usada em vigilância pública, concede a capacidade de rastrear indivíduos. Isso pode surpreender, mas as câmeras agora podem identificar indivíduos a partir de sua caminhada. Um processo conhecido como reconhecimento de portão. Este é um tipo de identificação biométrica que analisa a maneira única como uma pessoa anda. A tecnologia utiliza algoritmos avançados e imagens de câmera para detectar e analisar padrões de movimento específicos, formas corporais e estilos de caminhada. Devido à distinção do portão de cada pessoa, pode servir como um identificador único, assim como impressões digitais ou características faciais. O reconhecimento de portão é particularmente útil na vigilância e segurança, pois pode identificar indivíduos à distância e mesmo em filmagens de vídeo de baixa qualidade, onde outros dados biométricos podem não estar claros. Essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada em vários sistemas de segurança para monitoramento e propósitos de identificação. Em 2024, devemos estar atentos à infraestrutura de tecnologia que poderia ser utilizada pelo Anticristo para beneficiar seu sistema.
O terceiro e final ponto crítico a ser discutido é a normalização do pecado e rebelião contra a ordem divina. Este aspecto é essencial para entender como o espírito do anticristo opera e prepara o mundo para seu derradeiro engano e afastamento das verdades divinas. À medida que nos aproximamos de 2024, testemunhamos uma mudança social profunda sobre comportamentos e atitudes. Comportamentos uma vez considerados pecaminosos ou moralmente questionáveis, estão se tornando cada vez mais normalizados. Esta mudança de paradigma não é apenas uma evolução social, é, essencialmente, uma manobra estratégica pelo espírito do anticristo. Corroer as fundações de princípios divinos e bíblicos é a marca registrada da influência do anticristo. Além disso, essa normalização se estende a uma rebelião geral contra a ordem divina, conforme estabelecida na Bíblia. Esta ordem descreve um modo de vida e um código moral projetado para nosso bem-estar e saúde espiritual. No entanto, sob o pretexto de liberdade e direitos pessoais, há uma tendência crescente para rejeitar essa ordem divina. Este movimento estratégico para normalizar pecado e rebelião não se trata apenas de mudar normas sociais, trata-se de mudar corações e mentes. É sobre afastar a humanidade de uma confiança em Deus e sua palavra para uma confiança em sabedoria e desejos humanos, corroendo a distinção entre o certo e o errado. O anticristo abre o caminho para uma maior enganação. Quando o pecado não é mais reconhecido como pecado, o mundo amadurece para as falsas promessas do anticristo e soluções. No contexto de 2024, conforme profetizado e interpretado pela escatologia bíblica, essa normalização pode atingir novas alturas. A influência do anticristo poderá intensificar-se, levando a um mundo onde as verdades bíblicas não são apenas ignoradas, mas são ativamente opostas. Este sermão deve, portanto, apelar à vigilância e a um novo compromisso com as verdades bíblicas. Deveria exortar os crentes a permanecerem firmes em sua fé, discernir os tempos e resistir à maré sutil, mas poderosa, de normalização que procura nos afastar do caminho de Deus. Em conclusão, a normalização do pecado e rebelião contra a ordem divina é um significativo sinal da obra do anticristo, preparando o mundo para os eventos do fim dos tempos. Reconhecer e abordar esta tendência é crucial para os crentes enquanto procuram navegar por esses tempos desafiadores, mantendo a sua fé e o seu testemunho num mundo que está cada vez mais se afastando dos princípios da Bíblia.